Oi, meu nome é Brian. Eu vou apresentar esse trabalho que eu desenvolvi junto com o Fred para a matéria de Sistemas para a Internet 2, sob a orientação da professora Diana. Então, esse site é um sistema de saúde simplificado. Essa é a página inicial. A gente deu o nome de Life Plan e usou a cor verde como identidade visual. Então, logo de início, a gente tem um Scroll Spy, que a gente utilizou da biblioteca Bootstrap, que traz vários contents muito fáceis de utilizar e bem mais rápido do que fazer na mão. Aqui embaixo a gente usou os cards, junto com links para outros sites. Aqui o Jumbotron com um vídeo do YouTube utilizando uma classe que chama Embed. Então, se a gente clicar aqui, o vídeo já funciona Quantos sem ir dias para demora? outra página. E a gente utilizou um formulário. Esse formulário ele não envia os dados para nenhum lugar, é meramente ilustrativo, mas como se fosse se alguém quisesse entrar em contato com a gente do sistema. E aqui é o footer, o rodapé. Então a gente dividiu em 3 colunas e fez uma coluna escrevendo sobre a gente. A coluna do meio são botões que levam para outras páginas, tanto do próprio site quanto páginas, tanto da própria página quanto outras páginas. Então, o Fale Conosco leva para o formulário e o sistema leva para uma outra página sistema. Voltando no rodapé, na direita a gente colocou links para a rede social, só que como a gente não criou a rede social para essa página, a gente só leva para a página inicial da rede social. Então, por exemplo, o Twitter abre a página inicial. E a gente colocou uma citação do Drauzio Varela em todas as páginas também. Então, tanto o footer quanto o navbar, o carrossel, que é esse sistema que passa as imagens, eles são fixos. E o modal é quando a gente clica nesse botão, ele abre esse modal que é tipo um alerta do JavaScript, que tem um outro formulário dentro, eu já vou mostrar logo em seguida. Então a primeira página seria o sistema, a gente colocou 4 imagens. Toda a página a gente fez utilizando os containers do Bootstrap para ela ficar responsiva, então ela está totalmente responsiva tanto para a tela de computador grande, quanto para tablet, quanto para celular. Todas as abas. Então esse é o sistema, é só um pouco de texto e algumas imagens. Os planos é outro Scroll Spy explicando os planos com mais algumas imagens para ficar mais atrativo. Fale Conosco volta para inicial no formulário. E a imprensa é também mais uma página só falando da imprensa. Eu peguei essa ideia do site da Unimed, que ela usa isso, só que nos cards eu coloquei o contato meu e do Fred. Então, aqui em cima do lado direito a gente também tem os botões sociais que levam às redes sociais e o perfil. Quando a pessoa não está logada, ela fica com o perfil visitante. Então, se ela clicar em perfil, ela vai vir automaticamente para uma página de login. Ou ela pode usar o botão login para fazer o login pelo modal. Os ícones a gente utilizou a biblioteca Font Awesome. Então a gente incluiu ela no trabalho, eu já vou mostrar no código daqui a pouco. Então vou fazer uma simulação. A gente vai entrar com um login de administrador. É admin@furg.br o e-mail e a senha é adm123. Entrar. Automaticamente já muda o status para administrador. Aqui já aparece para trocar de usuário, então se eu digitar outro e-mail e outra senha vai trocar de usuário. E ele libera para mim cadastrar novos usuários. Então se eu colocar aqui um e-mail, por exemplo, Brian, e uma senha 12, e eu confirmar essa senha 12, ele libera o botão. Se a senha estiver errada, ele aparece a senha incorreta embaixo. Então, se eu apertar enviar, ele vem para a página de cadastro, que só é disponível para administradores, e ele pode escolher quem que ele quer cadastrar. Um administrador, que só tem um e-mail e uma senha, um médico, que tem nome, endereço, telefone, CRM, especialidade, etc. Laboratório ou paciente. O dado que ele preencheu antes já é trazido para essa página, então o e-mail e a senha já vem direto em todos os campos. E dependendo do formulário que ele enviar, ele vai cadastrar um novo usuário. Eu sempre checo se o e-mail dele está disponível, então não tem como ter e-mail duplicado. Eu não cheguei a checar CRM, CPF, mas é coisa porque a gente só usa o e-mail para fazer diferenciação de pessoa que está logada ou não. Mas poderia fazer por CRM, CPF, CNPJ sem problema nenhum, que é a mesma coisa, só muda a variável que a gente está utilizando. E agora aqui em cima liberou o perfil administrador. Então se eu clicar no perfil, eu venho para essa outra página que mostra o usuário que eu estou logado, o meu e-mail no caso, minhas informações,
e uma abinha de cadastro, que é o que o administrador pode fazer. Então, como administrador, eu posso cadastrar, que vai para aquela página que a gente estava, ou eu posso alterar cadastros já existentes. Então, eu vou clicar em alterar cadastro para mostrar. Eu vou vir para essa outra página. A gente já tem alguns cadastros no nosso XML, então eles vão aparecer todos aqui do lado, divididos por administradores, médicos, laboratórios e pacientes, utilizando um scroll spy também. Então, a gente pode ver todas as pessoas que estão aqui. Então, o admin@furg, que é o que eu estou usando nesse caso, tem esse e-mail e essa senha, tem o e-mail PRAE e a senha ADM, tem o médico que tem nome, cidade, estado, e a pessoa que eu quiser atualizar, eu clico alterar cadastro, ele muda para o formulário do tipo do perfil, com os dados inseridos, e é só eu modificar o dado que eu quero. Ele também faz a checagem para ver se não tem e-mail igual. Aqui todas as opções que tem select, que eu vou ter que selecionar uma opção, eu deixo ela salva, mas eu não consigo trazer ela para o formulário de maneira simples. Eu teria que criar uma variável para cada opção para ver se ela está checada ou não. Para deixar todas desabilitadas e só uma checada. Para coisas pequenas como gênero isso seria fácil, mas para a especialidade que eu peguei em outro site tem muita coisa, não seria viável eu fazer isso. É mais fácil deixar que a pessoa selecione novamente. Como ele vai ter acesso aqui do lado ao que a pessoa era, ele não tem como esquecer. Então, se esse era a especialidade em alergia e imunologia, ele pode vir aqui e selecionar a mesma coisa. Então, essa foi a parte do administrador. Aí, me logando como médico, eu vou colocar o e-mail doutor@furg e a senha dr123. E vou para o perfil médico. Eu não tenho acesso àquela página, por isso que saiu. Eu tenho as informações pessoais que eu posso selecionar de novo, outras. E tenho cadastro de consulta. Então, o cadastro, eu posso fazer cadastro de consulta e ver o histórico das consultas do meu usuário. Então, meu usuário é o doutor@furg. Se eu vier em histórico de consulta, os dois botões levam para a mesma página. Eu vou ter o histórico de consultas que eu realizei. Então, esses são todos os históricos com o nome do paciente, e-mail do paciente, a data, o motivo, observações e receita. Como eu tenho Scroll Spy, então posso ser todos abertos ou não. Eu tenho um contador de número de consultas de 2020. Então, nesse caso, eu tenho 2 consultas de 2020 no mês 8, que seria em agosto. E no geral, eu tenho 3 consultas. 2 em agosto e uma em abril. Então, são os 2 contadores que eram opcionais para fazer. Aqui na parte de cadastrar uma nova consulta, eu já trago diretamente o e-mail e o CRM, porque como a consulta é desse médico, ele obrigatoriamente tem que ter o e-mail e o CRM dele. E cadastrar o e-mail e o CPF do paciente, a data, o motivo da consulta, observações e receitas. Na parte do paciente, as observações não ficam visíveis, então eu vou trocar agora para laboratório. Laboratório é lab@furg.br, lab123. Perfil laboratório. Aqui ele mostra para mudar a senha, porque como eu estou usando senha muito simples, essas senhas já foram expostas no Google. E o Google usa uma checagem e avisa os usuários para eles trocarem de senha. Então, perfil laboratório, meus dados, mesmo esquema. Eu posso cadastrar exames. Então, aqui são os exames no meu usuário. Aqui temos o número total de exames e o número de exames de 2020, o mesmo esquema. Aqui tem um erro de escrita só, mas eu vou arrumar isso antes de enviar o código .zip. Então eu vou colocar cadastro de exames nesse, mas é só escrita. Se eu apertar o botão sair, eu também desconecto do perfil que eu estava, que era laboratório, e volto para visitante. Então eu vou logar agora como paciente, que é o último que está restante, PAC123 é a senha. E vou vir como paciente. O paciente pode alterar os dados dele, ou pode ver histórico de consulta e de exame. Aqui também está o usuário. E aqui também é o mesmo erro de escrita. Então o histórico dele vai ter o contador de exames que ele fez no geral, no ano específico, e o número de consultas que ele fez no ano específico. Eu não coloquei no geral, porque senão ia ter que ter 4 desses botões, e eu achei que ficou muito feio. Então, pro paciente eu coloco só do ano que ele está. Esse ano muda sozinho, então se a gente virar para 2021, 2022, ele vai atualizar para 2021, 2022. Então aqui estão os exames dele, sem as observações, só o que ele precisa ver. E agora vamos para o código. Então, a gente utilizou o MAMP para utilizar o servidor local. Então, nossa página inicial é o index.php. Na porta 888, a gente utilizou o MAMP. E utilizamos o VS Code para programar. Então, aqui no index,
O cabeçalho, a gente utilizou o mesmo para todos, para dar um import nos scripts de JavaScript, na fonte Awesome, que é os ícones, no meu CSS, no Bootstrap, e aqui a configuração padrão da linguagem de português, do char7, do TF8, coisa assim. Aí logo em seguida no body a gente já vai para o PHP, a gente dá um include nas funções de PHP, começa uma sessão, porque para mim ver quem está logado eu uso a variável global session, com o nome de campo status logado. Então eu sempre faço quando a pessoa entra pela primeira vez no site, ela não vai ter essa variável inicializada, então eu inicializo ela como visitante e vou para a parte de formulário. Então a gente sempre usa o método post, a gente abre o XML, que é o banco de dados login, que é esse daqui que tem alguns já cadastrados, que eu expliquei no relatório, mas a gente tem um nodo Py que é o cadastro, subnodos administradores, médicos, laboratórios, pacientes, consultas e exames. Esse jeito bonitinho eu coloquei na mão, quando faz automaticamente pelo código ele fica todo sequencial, mas funciona do mesmo jeito. Então, cada subnodo desses grandes, como administradores e médicos, eles têm outros nodos que são as pessoas individuais. Então, dentro do cadastro a gente tem o subnodo administradores, que possui subnodos administrador. Então eu tenho 3 administradores cadastrados, que é o admin Furg, o admin AO2 Furg e a Pry Furg. Então esse é o nosso banco de dados. E aqui é para o médico, aqui para o laboratório, paciente, toda a mesma coisa, só muda a quantidade de campo que tem e o nome dos campos. Então eu faço um teste para ver se eu consigo abrir o XML ou não. E nesse caso, como é essa parte inicial, eu não preciso pegar as consultas e os exames, eu só pego o administrador, médico, laboratório e paciente. Como eles estão em ordem, nessa ordem, o meu administrador sempre vai ser o subnodo 1, que é o subnodo administradores aqui de cima. O meu médico sempre vai ser o 2, mas como é inicializado em 0, aí fica 0, 1, 2, 3. E aí eu faço check-in, eu faço um teste se o usuário deu o método post pelo modal, que é o login. Então aqui eu tenho um campo e-mail login e aqui o senha login. Então eu pego esse campo, e-mail login mod porque é do modal, e a senha login mod porque é do modal, e eu faço o teste passando de administrador, médico, laboratório e paciente para ver em qual ele está se logando. Então em todos eu vejo se o e-mail que ele digitou é igual ao e-mail do meu XML, e se a senha é igual à senha. Se for, eu mudo a variável status logados para administrador e eu mudo essa outra variável profile para o profile correspondente. Então, se eu logar como administrador, o meu botão perfil, né, profile, ele vai virar para administrador. Então, sempre que eu clicar aqui, eu tenho que ir para o administrador, não para o paciente no caso. Então, eu faço todo esse teste aqui. E no final, eu faço um outro teste em todos os scripts para mudar o perfil. Então, caso eu tenha mudado o post aqui, eu tenho que ter essa checagem para não ter que dar F5 para acontecer mudanças na tela. Então, se o cara está diferente de visitante, eu crio esse botão sair no modal. Se ele tiver igual ao visitante, eu não crio esse botão sair. E se ele não tiver igual ao visitante, o botão sair vai ser nulo. E o meu e-mail logado vai ser vazio, que significa que a pessoa é um visitante, ele não tem direito a fazer nada. E aqui vamos para funcionalidades básicas do Bootstrap que a gente utilizou. A gente utilizou o navbar, que é essa faixinha verde. A gente utilizou então o Life Plan, que é o nosso logo. Então a nossa marca, né, com o nosso logo que a gente pegou do Font Awesome, que nesse caso é o Heartbeat. Aí nós temos o sistema, planos, fale conosco e imprensa, que são esses 4. E na direita a gente colocou um drop-down com as redes sociais. Aí o perfil, que é um outro link para ir para o perfil que muda com a variável session, por isso que tem a echo session profile aqui no href, que vai variar de acordo com o perfil logado. E o login, que é um modal. Então o modal ele não é definido aqui em cima, ele é definido sempre no final do script, eu vou mostrar agora. Então o modal é da classe modal. A gente dá um ID, o tab index dele tem que ser obrigatoriamente -1 para ele sair da página, né, ele aparecer sobre a página desse jeito. E a gente colocou um fade também para ele aparecer mais suavemente. E aqui a gente coloca todas as informações que a gente quer. Então no caso a gente preferiu utilizar um formulário para fazer o login, podia ser qualquer coisa. Então a gente tem um login,
A gente está utilizando o HTML Special Chars para prevenir alguns tipos de entrada. E a gente está utilizando o método de testar o input. Então a gente dá o strip slashes, a gente dá mais outras duas funções para conseguir, para evitar alguns tipos de mau uso, né? Eu vou até mostrar no meu PHP funções. No input data a gente dá um trim, a gente dá um strip slashes e dá um HTML special chars. Então a gente usa essas funções. Aqui a gente tem o e-mail, o entrar, que vai ter o ID de senha login mod, o name, né? Porque a gente usa só no PHP do senha login mod, do e-mail login mod. E aqui uma função de logout. Então quando eu clico no sair, eu pego a variável e-mail login e ponho 0, pego a variável senha login e ponho como vazio. E eu uso um hide and submit para poder enviar esses dados do formulário sem usar o botão sair como sendo um submit. Então o meu botão sair é um botão, mas quando eu clico nele eu chamo a função logout, que vai clicar num botão que é submit. E aí eu vou enviar as duas variáveis vazias. E aqui o status, que a gente pega do status logado. Então, voltando lá para cima, no navbar. Logo depois do navbar a gente tem o carrossel, que é esse slideshow. Então a gente tem dois botões na direita e na esquerda de antes e depois para passando as fotos. E 3 indicadores aqui para mostrar em quais fotos estão. Então é isso que o carrossel tem. Ele tem 3 indicadores. Nesse caso é os 3 aqui do meio. A única coisa que muda neles é em qual vai estar ativo. Então a classe ativa vai mudando de um para o outro. A gente não mudou o tempo padrão, então ela muda automaticamente, se eu não me engano são 5 segundos, que é o padrão do Bootstrap. Dá para alterar isso. Nós temos as imagens que a gente pegou da pasta images. Tem o carrossel 01, 02, 03. A gente usa o W100 para ela ficar na largura máxima dela. Aí os botões anterior e posterior, que é da classe carrossel Ctrl Next e o Prev. Aí vem para o conteúdo em si da página, porque até aqui eu uso em todos os scripts para ficar bonitinho. A gente vem direto para esse texto, com o ícone, e o Scroll Spy. Então o Scroll Spy a gente tem os nomes dos tópicos que a gente vai ter, life plano, pacientes, médicos, parcerias, dúvidas frequentes, que são esses aqui da esquerda, e qual texto ele vai estar relacionado. Então os IDs do texto aqui. Então item 1, item 1.1 porque é um subitem, um item 1.2, que são esses daqui. Então item 1, item 1.1, é só texto. Dentro de uma classe MyScrollSpy.site. Então, continuando, tem os cards, que são esses 3. Os cards também são uma classe do Bootstrap, muito fácil de utilizar. Ele pode ter tanto o header como uma foto, o body como texto, como link, e ele pode ter um footer. Nesse caso a gente colocou como uma parte de desconto. Então, aqui está o texto dentro do card body, que é esse texto que está escrito aqui. Aí, aqui algumas outras coisas que eu testei, mas eu não tirei do código, que eu achei interessante, mas eu não vou utilizar. E os 2 links. Isso a gente faz para os 3 cards. Aqui, uma coisa interessante é que a gente usa as classes divididas sempre em uma classe padrão do Bootstrap, que é o col. Você cria uma row, que é uma linha, e tu pode dividir ela numa coluna de até 12 partições. Então, quando a gente está no médio para cima, a gente usa 4 cada um. Então, daria 4 desse tamanho, 4 do meio e 4 do outro, totalizando 12. Se a gente diminuir a tela, eles vão começar, a partir do momento que ficar no tamanho menor, que seria o SM, que seria o small, ele passa a ser 6, aí só ocupa 2. E menor do que small, que é acho que é para alguns tipos de celulares, ele fica como 12. Então a imagem ocupa o tamanho integral da tela. Então, continuando. Logo depois dos cards tem o Jumbotron. O Jumbotron a gente fez com vídeo só para dar um destaque, para dar uma diferenciada. Como a gente pegou um tema da atualidade que é o Covid, e colocamos sintomas, orientações e tratamento, que é o que nós temos aqui, sintomas, orientações e tratamentos. Isso aqui é um botão que é um navpills que eles chamam, é um tipo de navbar, é um tipo de barra de navegação da classe navpills do Bootstrap. Então, o mesmo esquema, passa um ID, aí a gente vai mostrar o que tiver no ID, a gente usa a classe do iframe a gente usa o componente iframe com uma classe de embed para conseguir deixar o vídeo do YouTube funcionando. Isso daqui normalmente dá erro no console por causa do vídeo do YouTube. Então, se você vier no console, ele dá um vídeo falando de um cookie que eu não sei exatamente o que é. Se tirar o vídeo, isso melhora, mas até o momento eu não vi isso afetando em nada.
e o vídeo se você der play funciona normal. Então, a gente tem um formulário, que é o padrão, que eu já mostrei na parte da senha e tudo mais, e o footer. Então, o footer a gente dividiu, deixa eu chegar no footer. O footer a gente dividiu em 3, então 3 colunas de 4, 8 e 12. No primeiro a gente colocou um list group com 4 do meio, minto. No do meio a gente colocou um list group com 4 botões. No caso a gente usou o link, para fazer o efeito de botão. E no social a gente usou um outro grupo também de botão sendo o link para as redes sociais. Então é a mesma coisa. E o block quote é a citação embaixo. A gente criou uma div do tamanho total. Então o tamanho total ele só fica desse tamanho do meio, que seria as 12 colunas, porque ele está dentro de um container. E isso é para garantir que em diferentes telas ele fique do mesmo tamanho. Então, ele fica do mesmo tamanho não, ele funcione. Então a gente usa um container e perde essas bordas no canto. Então, fora isso, na parte de login de um usuário eu vou demonstrar no admin, que é o que tem menos campos, para ficar mais fácil. A parte o profile ADM, esse daqui é o perfil dele. Então aqui é padrão. O PHP é o que muda um pouquinho, então eu faço um request, vejo se ele não está fazendo login pelo modal. Então se ele não estiver fazendo login pelo modal, eu sei que ele está querendo alterar as informações pessoal. Então, se a minha senha e meu e-mail for igual a vazio, ou seja, ele não clicou no entrar pelo modal, eu dou sequência. Eu pego os administradores, como eu estou no perfil administrador não posso ter outro tipo aqui, e checo se o e-mail, qual é o meu match do e-mail que eu estou logado com o e-mail do meu XML, para mim saber de qual nodo eu estou falando. Então, se eu ver um logado, eu sei que eu estou no nodo certo, e eu faço um outro teste para ver se o meu e-mail não já está... Meu novo e-mail, vamos supor que eu mudei o e-mail. Eu faço um teste se o e-mail que o cara digitou já não é utilizado por outro sem ser o meu. Então, por exemplo, se eu estou com o e-mail admin@furg.br e o cara continua com esse e-mail e eu não checasse só os outros e não o meu, daria como um e-mail que já existe. Mas ele já existe porque é o meu. Então aqui eu faço esse teste, esse outro for, para checar os outros cadastros e não o meu. Então se existir o meu e-mail em outro cadastro que não seja o meu, esse cadastro já existe e vai dar erro. Vai aparecer uma mensagem, o e-mail não está disponível. Então, se ele não tiver cadastrado, eu pego os dois campos do meu nodo, que é o e-mail e a senha do meu administrador, e pego os dados que ele escreveu, que é o post senha e-mail cadastro ADM, senha cadastro ADM. É basicamente isso. Aqui é o login do modal. Aqui é o que eu falei no final, que a gente sempre faz o teste para ver se vai ter o botãozinho de sair no modal ou não. E eu vou colocar um e-mail que já existe para vocês verem o erro. Então, se eu vier aqui nos dados login, então eu estou como admin. Se eu botar admin AO2 é para dar errado. Então, admin AO2furg. Enviar. E-mail não está disponível. Meu usuário continua o mesmo. Então, se eu colocar um outro, admin um monte de A, foi. Meu usuário muda, meu banco de dados muda e tudo continua normal. Então é basicamente isso. Todos os perfis seguem o mesmo esquema. Aqui tem muitos, a gente fez vários scripts. Tem alguns muito gigantes, provavelmente o modify signed. Esse daqui é quando o administrador quer alterar os cadastros. Só que eu preciso ter o cadastro de todo mundo. Então eu tenho que ter muito teste. Então aqui eu tenho teste para os médicos, teste para os administradores. Isso é só para mim conseguir mostrar os dados deles aqui. Então por isso que está fora do if post, né? Sem requisição. Então isso aqui roda independente de qualquer coisa. Eu criei algumas classes também para deixar mais fácil. Então deixa eu ver onde eu coloquei. PHP. Cadastro class. Eu criei uma classe administrador, uma classe médico, uma classe laboratório, que tem todos os campos com um construct. Então nesse caso é o único caso que eu uso essas classes. Quando eu peguei a senha e o e-mail do administrador, eu crio um objeto administrador com esse e-mail com essa senha e jogo esse administrador num vetor de administradores. Então eu criei um vetor de administradores que recebe objetos de administrador para mim conseguir listar eles aqui depois. Então eu pego esse vetor que já está com todos os dados e listo aqui de acordo com o índice.
E aí fica bem mais fácil para mim trabalhar. E aí o médico é a mesma coisa, eu tenho um médico, um objeto médico com todos esses campos, eu jogo esse objeto dentro de um vetor e depois só listo ele lá embaixo. No código, eu uso um for each. Então, deixa eu vir aqui no código. Aqui, ó. For para cada chave e valor, ou seja, um objeto que tem um valor, dentro do meu vetor de administrador, eu vou dar um eco só no valor. Porque eu não quero que print colchete 1, setinha e o valor. Eu só quero que ele vá direto ao ponto. Isso para DM, para o médico, laboratório e paciente. E é isso. Aí quando eu clico médicos, ele vai para médicos aqui em cima. Se eu clicar em alterar o cadastro, ele já vai direto aqui na esquerda para o meu médico. Eu mando também qual foi o perfil que eu peguei. Se eu peguei o médico, eu dou um ative no médico aqui e mostro o formulário com todos os dados. Mas é muito código. Se eu for explicar todos, realmente vai dar muito tempo. Mas a ideia é sempre a mesma. Aqui no finalzinho a gente tem que dar import em alguns scripts que são essenciais para o Bootstrap, que é o jQuery e o Popper. O Popper é para você passar o mouse em cima e aparecer algumas anotações. Nesse caso, envie o formulário para análise. Aí tem alguns que tem, alguns eu não coloquei. Então esse daqui tem também, envie seu formulário para análise. E com essa funçãozinha. Function, data tag ou popover, ponto popover. Eu não entendo muito bem o que isso daqui faz. Não vou mentir, né? Mas é uma funcionalidade pro Bootstrap funcionar direitinho com essas coisinhas em cima dos botões. Então é basicamente isso. Obrigado.